Sejam bem-vindos, pessoal. Já vamos começar a nossa live com o Dr. Fernando Baldi, diretor de pesquisa e inovação da NCP. Logo já entramos, tá? Sejam bem-vindos. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, é só mandar aqui, ó, tanto nos comentários como nesse ponto de interrogação aqui que tem aqui do lado, tá bom? Vamos lá. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marco. Vamos lá. Chamar a Fernando Baldi. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Deixem um joinha aí para mim, por favor. Tá. Perfeito. Já vamos começar. Opa. Aqui, ó. Opa, agora foi. Agora vai. A NCP não está conseguindo participar. Estranho. Entrar ao vivo. Vamos lá. Opa, agora sim. Agora sim, Marcos. Agora deu certo. Perfeito. Perfeito. Pessoal, vocês estão nos escutando bem? Eu e o Dr. Fernando? Tudo certo aí? Perfeito. Perfeito. Já dei um joinha aqui. Não, perfeito. Pessoal, vamos lá. Então vamos começar então. Sem delongas. Pessoal, hoje nós trouxemos para falar sobre precocidade e acabamento de carcaça o Dr. Fernando Baldi, que é diretor de pesquisa e inovação da NCP, professor da minha querida Unesp, que eu tenho prazer enorme de dizer que eu fui formado lá. Baita faculdade, me abriu oportunidades enormes. E ele, como especialista no assunto, vem aqui falar um pouco para a gente sobre os mitos e também sobre o que as pesquisas dizem sobre tudo isso, sobre as precoces, sobre o acabamento de carcaça, qual que é a importância disso. E eu conheci o Fernando Baldi, acho que de uma maneira indireta, acho que poucas pessoas conheceram ele por esse motivo. Eu conheci ele estudando espanhol. Eu falei assim, pô, eu tenho que aprender espanhol, né? E aí eu fui no YouTube e procurei, né? Pô, acabamento de carcaça em espanhol. E veio um vídeo dele na Total Pack 2019, e aí eu conheci ele, e aí fui atrás de ver quem era, e aí descobri que ele era da NCP, entrei em contato com a NCP, e deu tudo certo para ele aceitar o convite nosso aí. Então, doutor Fernando, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente aí, falasse quem é o doutor Fernando Baldi, quais são suas linhas de trabalho e como um pouco da história, de onde vem esse sotaque, né, e tudo mais. Por favor, a palavra é sua. Bom, boa noite, Marcelo. Boa noite aí a todos que estão participando, né, desta live, né? Acho que é um momento importante aí que a grandes reprodutoras nos está dando, né, oportunidade aí de interagir, né, com o setor produtivo, né? Aí, como o Marcelo já me adiantou para vocês, eu sou Fernando, né, Fernando Baldi, eu sou atualmente professor da Unesp de Jaboticabal, né? Trabalho na área de genética e melhoramento animal. Eu estou lá na Unesp desde 2012, né? Já faz uns 10 anos, né? Eu vim do Uruguai em 2004 para fazer mestrado lá em Jaboticabal. E aí eu fui ficando, né? Ficando. E hoje já faz aí mais de quase 18 anos, né? Que estamos aqui no Brasil, trabalhando na área de melhoramento animal. E, além disso, já desde algum tempo sou parte da diretoria da NCP, né? Responsável e corresponsável pelas avaliações genéticas e genômicas, né? Das 4 raças suínas. E a gente tem assim uma inserção importante, né? Nas linhas de pesquisa, na área de bovinos de corte, né? Principalmente sobre a utilização, né, da genômica, né? Que é uma tecnologia
relativamente nova aqui no Brasil, né? Se pensamos assim que faz menos de uma década, né? Que a gente está com avaliações genômicas. E aí temos vários projetos de pesquisa com vários parceiros da Embrapa, da USP, da Unesp, trabalhando em algumas particularidades que tem na raça Nelore, como precocidade sexual, qualidade de carne, testando diferentes modelos, procurando sempre soluções, né, para as problemáticas, né, que o setor produtivo tem na área de genética. Perfeito. Antes de tudo aqui, eu gostaria de colocar uma bola no chão aqui, né? Porque, assim, nessa palestra que eu assisti do senhor, o senhor comenta que uma das principais características que a gente tem, né, na nossa seleção, né, é a interação entre nutrição e genética. E uma depende da outra. Não adianta você ter uma, não ter a outra. Obviamente, tem outras características que são importantes, clima, manejo, etc. Mas duas das mais importantes é a genética e a nutrição desse animal. Hoje, atualmente, né, no geral, muitas seleções se auto-intitulam precoces. Não, minha seleção é precoce, todo mundo diz que é precoce. O que é ser precoce, naturalmente? Gostaria que o doutor explicasse um pouco para a gente sobre isso. Bom, assim como precocidade sexual, né, ou precocidade de acabamento, porque quando a gente fala, né, de precocidade, temos dois tipos de precocidade, né, a precocidade de acabamento, que é a velocidade, né, com que um animal, né, começa a depositar acabamento, gordura, né, que o animal geralmente está relacionado com a puberdade, né, a partir da puberdade o animal muda a composição dos tecidos, começa a depositar maior quantidade de gordura e depois temos a precocidade sexual, né, a chamada precocidade sexual. Que a precocidade sexual, né, basicamente é definida pela idade da puberdade, né? E aí, como você bem comentou, Marcelo, digamos, nutrição e genética, né, tem um rol muito importante em determinar, digamos, a precocidade sexual. Logicamente que a nutrição é importante, é um componente importante, né, em determinar a precocidade sexual, né? Agora, a grande vantagem, né, que tem quando estamos trabalhando, né, em uma genética, né, para produzir animais com maior precocidade sexual, né, que essa vantagem, né, que esses indivíduos possuem em termos de precocidade sexual é transmitida para a próxima geração, né? Ou seja, isso todo mundo sabe, né, que novilhas precoces geralmente têm uma alta probabilidade de produzir filhas precoces, né? Essa precocidade é repassada, né, de geração para geração, né? E hoje em dia sabemos que aproximadamente, digamos, 30% da variação, né, fenotípica da característica, dessa característica precocidade sexual, tanto em machos como em fêmeas, é determinada geneticamente. Ou seja, aí temos um horizonte bastante importante, né, para trabalhar em relação a que a gente, digamos, temos que ter uma nutrição e manejo adequado, mas se além disso, digamos, temos uma genética direcionada para produzir animais precoces, a gente consegue, digamos, potencializar, né, o uso dos recursos ambientais, dos recursos nutricionais. Então, digamos, e aí nesse tema, né, quando a gente fala sobre precocidade sexual, né, que coincide, digamos, é determinado pelo momento, né, do início da vida reprodutiva do indivíduo, hoje em dia os programas de melhoramento, né, em raças equinas têm diferentes indicadores, né? Ou seja, a gente não sabe exatamente, né, já não sabe, não, é muito difícil você determinar a idade da puberdade, né? Ou exigiria muito trabalho, né, na fazenda, determinar quando essas novilhas, né, iniciam a atividade reprodutiva, né, começam a ciclar, né, assim como os machos, né, começam a produzir, né, sêmen viável, né? E aí os programas de melhoramento fornecem, né, para os produtores, né, DEPs, né, diferentes DEPs que são indicados, que a gente chama, né, de indicadores de precocidade sexual, né? Ou seja, essas DEPs, né, lembrando que as DEPs são, me dá uma ideia, digamos, do potencial genético do animal, né? Então temos DEPs para a idade do primeiro parto, né, DEPs para perímetro escrotal, né, que perímetro escrotal
dos machos, né? É uma característica muito relacionada com precocidade sexual, tanto de machos como fêmeas. Tem DEPs relacionados com probabilidade de parto, né? Parto precoce, né? Que no caso da NCP, a famosa 3P ou PP30, né? Que indica em um reprodutor qual é a probabilidade desse touro produzir filhas que vão parir por primeira vez antes dos 30 meses, tá? E mais recentemente temos uma DEP nova, né? Uma parceria aí com a professora Elaine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é uma DEP para puberdade de machos, tá? Puberdade de machos. Tá? Que essa DEP, digamos, essa característica procura, digamos, identificar machos que são super precoces, né, do ponto de vista sexual, né? Porque perímetro escrotal é uma característica, né, que há anos vem sendo utilizada, né, como indicador da precocidade sexual, só que na hora de, digamos, tem alguns estudos, né, da professora Elaine mostrando que se você procura, digamos, identificar touros, né, machos que são super precoces, né, que tem uma precocidade, né, manifestam essa precocidade sexual, essa puberdade antes dos 12 meses, o perímetro escrotal não é um bom indicador, né? E essa DEP, na realidade, que é obtida, né, digamos, através de ultrassonografia do testículo, né, procura determinar o momento exato, né, como o próprio nome diz, né, idade de puberdade, o momento, né, no qual esse macho se torna puber, né, entra em puberdade, né. Mas todas essas DEPs, digamos, não é que a gente precisa utilizar todas essas DEPs, né, de precocidade sexual, sino que dependendo do sistema de produção, dependendo do que você está procurando, digamos, temos uma indicação, né, de perímetro, de puberdade sexual, né, de macho, de fêmea, né, e interessante, né, sobretudo no caso da puberdade, né, de macho e de fêmea, que são características onde, além de ter um componente genético importante, né, são características que são favoravelmente correlacionadas com outras características, né, como a gente vai comentar aí ao longo da live, como no caso, por exemplo, da longevidade das matrizes, né, o acabamento da carcaça, tá? Perfeito, perfeito. Um outro ponto interessante para falar para o pessoal é com relação ao gatilho da gordura para a puberdade do animal. Então, por isso, dessa importância do acabamento de carcaça. O senhor pode fazer um resumo aí para a gente sobre isso, com as suas palavras sobre isso? Claro. Puberdade sexual e puberdade de acabamento, né, são intimamente relacionadas, né, são muito relacionadas, porque ambos estão relacionados com o freio, né, do animal, né, geralmente animais que têm freio menor, né, são animais mais precoces, né, tanto do ponto de vista da precocidade sexual como da precocidade de acabamento, né. E depois, logicamente, todos os hormônios, né, que são determinantes, né, no início da puberdade sexual, né, o início da puberdade, são hormônios, né, que geralmente metabolicamente estão relacionados com gordura, né? Então, por isso que quando a gente pensa, né, na questão de gordura, tem uma relação com a precocidade de acabamento, tem uma relação com precocidade sexual. Isso, se a gente pensa do ponto de vista fenotípico, né? Agora, do ponto de vista genético, também existe uma relação, né? Ou seja, se a gente selecionamos, né, para animais sexualmente mais precoces, seja utilizando o perímetro escrotal, seja utilizando puberdade de machos, né, idade da puberdade, seja se a gente está utilizando probabilidade de parto precoce, o IPP, idade de primeiro parto, a gente, quando selecionamos para essa característica, a gente também leva junto a gordura, tá? Ou vice-versa, tá? Associação direta. Exatamente, porque as características, em realidade, geneticamente são relacionadas, né? Porque, em realidade, tem um background genético, né, e fisiológico semelhante, tá? Esse trabalho, até para reforçar, digamos, esse conceito, a gente fez um trabalho no ano passado, e este ano a gente repetiu,
na Bacuri, né, na Fazenda Bacuri, do Dr. Legal. Gabriel Seráfico, onde fizemos um trabalho em parceria junto com o professor Saulo da USP, né, que fizemos ultrassonografia de carcaça das precocinhas no início e final da estação de monta. Né? Certo. E aí, além disso, a gente medimos peso inicial, peso final, ganho de peso, né, e as características de carcaça. Tá? E o particular foi que as fêmeas, né, que tiveram maior porcentagem de prenhez, né, durante a estação de monta, isso no caso de monta natural, né, sem uso de estimulação hormonal, foram as fêmeas que tiveram maior ganho em termos de carcaça, tá? de tecido de gordura. Né? E particularmente, né, quando a gente fala de gordura, né, a gordura que é mais associada com precocidade, tanto sexual como de acabamento, é a P8, né, a gordura da picanha. Né? E isso até a gente repetiu essa experiência em outros rebanhos também, no caso do rebanho de Iacaba, Vera Cruz, tá? Na própria JBJ, tá? Sempre trabalhando com raça Nelore, né? Novilha desafiada, a gente sempre encontra uma consistência, né? Que fêmeas mais precoces, né? Geralmente têm maior nível de acabamento, tá? Agora, isso é um ponto importante de esclarecer, porque muitas vezes, né, o pessoal, né, entende assim, se a gordura é importante, então vamos selecionar ou utilizar touros muito positivos para acabamento para melhorar a precocidade sexual. Né? Mas, na verdade, a gente sabe, né, nos programas de melhoramento, possuem DEPs específicas para a precocidade sexual, de machos e de fêmeas. Tá? Então, às vezes, né, a gente, né, eu quero ir, estou aqui em Pirassununga, então eu quero ir para Ribeirão Preto, então usar a gordura seria como dizer, ok, eu vou sair daqui de Pirassununga, vou para São Carlos, passo na Araraquara e depois vou para Ribeirão. Né? Verdade. Então, os programas de melhoramento hoje em dia têm DEPs, né, que são específicas e direcionadas para melhorar a precocidade sexual. Qual é a vantagem dessas DEPs, indicadoras de precocidade sexual? Que geralmente, né, são correlacionadas, né, quando você seleciona a precocidade sexual, você leva junto, né, o acabamento, né, animais que geralmente têm maior deposição. Só que essa relação não é 1 para 1, né? Tanto que no sumário da NCP a gente teve já aí casos, né, de touros líderes para a precocidade sexual de fêmea e que não necessariamente eram touros, né, líderes para acabamento, né? Então, às vezes, né, tem que ter o cuidado que deve ser bom. Se eu quero melhorar a precocidade sexual dos machos ou das fêmeas, né, eu tenho DEPs, né, características que são muito mais relacionadas, né, com o próprio objetivo que eu pretendo melhorar, né, e que favoravelmente, né, levo junto a gordura. Né? Mas, tanto do ponto de vista genético como fenotípico, né, assim, precocidade de acabamento e precocidade de sexual, né, são intimamente relacionadas. Isso tanto a nível de entre raças, né? Se a gente, por exemplo, comparamos cebuínos com taurinos e dentro de raça a gente também observa essa variação, né? Tanto a precocidade de acabamento como a precocidade sexual, né? São intimamente relacionadas. Perfeito. Um outro ponto interessante, né? A gente vai falar aqui mais sobre as fêmeas, porque geralmente as fêmeas são o grande vilão, né, das propriedades. Você pensa, pô, eu estou usando touros bons, mas minha propriedade não decola. Por quê? Geralmente, se o nível das fêmeas for muito baixo, a força que você vai ter que fazer para ter um nível mínimo nessa base de fêmeas é muito grande. E isso demanda um esforço muito grande do pecuarista para fazer com que essas fêmeas consigam desempenhar, consigam equilibrar as forças com um macho que tem uma genética superior. Então, eu uso um jovem macho líder nos programas de melhoramento, muito bom, bem equilibrado, mas minhas fêmeas têm um nível muito baixo. O que eu vou fazer? Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque 50% da genética vem da fêmea. E aí, nesse momento, gostaríamos aí de iniciar com um assunto sobre as ditas precocinhas, né? Então, eu gostaria de perguntar para o doutor, né? Nessas pesquisas que o doutor elaborou, que o doutor participa, obviamente foi estudado a produtividade acumulada dessas precocinhas.
O que se sabe até hoje sobre essas ditas precocinhas? Qual que é o efeito delas na propriedade em termos de produtividade acumulada? Por favor, a palavra é sua. Bom, Marcelo, assim, você falou tudo, né, em relação à importância que as fêmeas têm, né, tanto do ponto de vista genético como produtivo, né? Lá na NCP, né, a gente sempre fala que as fêmeas, em realidade, correspondem ao patrimônio, né, que qualquer Sim. produtor, seja de genética ou criador comercial, tem. Boa. E depois tem uma outra particularidade, né, quando a gente vê qual é a importância econômica, né, quais são, no rebanho, quais são as características que pagam a conta, tá? Que pagam a conta. E os cálculos que a gente tem feito e os trabalhos que a gente vê aí no mundo são as características reprodutivas das fêmeas, né? Particularmente, como você comentou, longevidade ou produtividade acumulada. Isso tanto em corte como em leite, né? O número, os quilogramas de bezerro que uma vaca me entregou ou o número de lactações, né? São economicamente características muito importantes, tá? E aí a precocidade sexual, né? Primeiro, falando do ponto de vista econômico, né? A gente tem visto aí na NCP uma evolução, né, de hoje de rebanhos que 100% da reposição de fêmeas, né, são precocinhas, né? São fêmeas que são desafiadas, né, aos 10, 12 meses, né? Então 100% da reposição, né, dos animais de reposição são fêmeas precoces que param com menos de 2 anos, tá? Então, isso fazendo uma conta significa que você diminuiu, né, no ano o ciclo de produção, né? Uma fêmea que paria tradicionalmente, né, numa boa situação com 3 anos por primeira vez, hoje consegue parir, né? Ela um ano antes já te entrega um bezerro, tá? Isso, logicamente, que aí tem os cuidados, né, da nutrição, né? Ou seja, você fazer precocidade sexual, primeiro que você precisa de genética e também precisa de ambiente, né? Quando a gente fala de ambiente, não estou falando de uma superalimentação, né? Até porque a gente tem observado que, ultimamente, a dependência entre peso e precocidade sexual é menor, né? Ou seja, não necessariamente as fêmeas, antigamente, né, quando você começava os programas de precocidade sexual, para você ter precocidade, você precisava peso, né? E hoje, né, a gente está vendo aí em vários rebanhos que fêmeas, né, emprenhando com menos de 250 quilos, né? Ou seja, mas, logicamente, precisamos de genética e cuidados, né? Algumas ganhos, né, de manejo produtivo, sobretudo, cuidar muito a fase pré-desmame. Então, com as precocinhas, você consegue, digamos, roubar um ano, tá? Além disso, e isso existe um trabalho publicado, né, pela professora Lúcia Galvão, que ela trabalharam com os dados da Jacarezinho, né, e eles compararam, né, no banco de dados da Jacarezinho a vida produtiva, né, de fêmeas tradicionais e fêmeas precoces, né, porque sempre, né, quando os programas de melhoramento lá em 2010, 2011 começaram, né, a desafiar, né, criaram essa característica de probabilidade de parto precoce, existia a dúvida, né, que a precocinha vai ficar pequena, né, vai ser uma vaca adulta pequena. E, em realidade, nesse trabalho, eles, em um número relativamente grande de fêmeas, as precoces têm o mesmo peso adulto que as fêmeas tradicionais, com a vantagem, né, que as precoces, como elas pariam antes, conseguiam produzir um bezerro mais, né? Então, as fêmeas precoces, isso falando assim do ponto de vista produtivo, né, digamos, produzem maior quantidade de bezerros, né? Não há diferenças, né, no peso de mama, né? Pode haver sim uma diferença na primeira cria, né, porque a precocinha, digamos, a sua primeira cria, geralmente esse bezerro, em algumas situações, né, tem um peso de mama menor, mas o acumulado, né, a precocinha ganha, né, tem um maior, vai desmamar, né, maior número de quilos de bezerro em relação à tradicional. E depois, tem um ponto importante, que isso até o professor Joanir, né, da USP, sempre comenta que, em realidade, a precocinha não é somente mais precoce na primeira estação de monta, tá? Porque geralmente a precocinha ela vai
emprenhar primeiro, vai parir primeiro e ela tem mais tempo para se recuperar, né? E isso durante na primeira estação, segunda estação, terceira estação e assim sucessivamente. Então, isso acaba determinando que geneticamente existe uma relação favorável, né, entre precocidade sexual da fêmea e longevidade, né? Pelo fato de que essas fêmeas, digamos, são mais, digamos, conseguem, né, depois que parem, né, conseguem ter um anestro pós-parto menor, né, e logicamente tem maior chance de emprenhar antes do final da estação de monta, né? Por isso que quando a gente tem visto isso na evolução genética de vários rebanhos, que quem desafia, né, quem faz desafio de fêmeas precoces, ele obtém um ganho direto na precocidade sexual, mas também tem um ganho indireto, né, na longevidade das vacas, né? Essas fêmeas precoces acabam sendo, né, mais longevas, né? Contrariamente, né, do que o pessoal geralmente pensava, né, que essa precozinha, né, vai ficar pequena, vai ter maior dificuldade de emprenhar ao longo de sua vida, né, vai ser uma fêmea mais, né, mais que apanhou mais durante sua vida. Em realidade, essa precocidade, né, genética também tem um componente de maior longevidade genética, né? Isso até a gente tem estudado muito, né, olhado muito, por exemplo, no caso do sumário de touros da NSP, que geralmente as fêmeas, os touros que são líderes para a precocidade sexual de fêmea, para o caso da 3P, né, por olhar de parto precoce, geralmente são muito bem classificados também no caso da stability, né, da longevidade, né? Com exceção de touros que são muito positivos para leite, tá? Porque aí, logicamente, um touro, né, que tem precocidade sexual, mas, além disso, tem um alto potencial para a produção de leite, né? A gente sabe que existe um antagonismo, né, entre leite e longevidade, porque essas fêmeas que têm, né, vão ter maior produção de leite, né, são fêmeas que têm maior exigência, que numa situação, né, de falta de alimento, de uma seca, logicamente tem maior dificuldade, né, de reiniciar a atividade reprodutiva e, consequentemente, maior chance de ser descartada, né, por falha, né, reprodutiva. Então, isso aí, quando você vê a nível de pesquisa e depois você vê, comprova isso no sumário, né, na evolução genética dos rebanhos, né, você consegue chegar à conclusão de que realmente, né, o que observamos a nível de acadêmico, né, a nível produtivo, né, se comprova. Da Perfeito. teoria à prática, né, como comumente dizemos. Perfeito. E sobre o custo de mantença dessa fêmea, dessa matriz que pariu precocemente? Existe algum cuidado especial que vocês avaliaram como ótimo para essa matriz? Por exemplo, cara, controlar um pouco a estação de monta dela, alguma coisa assim, ou, não sei, desmamar um pouco mais cedo? Quais os cuidados que nós deveríamos ter com essa precocinha nesse sentido? De manejo em si, né? Assim, no caso da precocinha, na verdade, essa questão de manejo começa desde antes dela nascer, né, da fêmea, a precocinha nascer. A gente tem feito aí trabalhos com várias fazendas, né, participantes da NCP, para avaliar, né, ver qual peso mais importante, né? Ou seja, aí agora falando do ponto de vista fenotípico, né, dos dados, qual peso, em que fase mais importante, né, da vida animal, né, qual peso, o ganho de peso influencia mais, né, ou como a nutrição, em que momento a nutrição é mais importante em determinar a precocidade sexual. E esses trabalhos, assim, de forma consistente, mostram que tudo que acontece na pré-desmama é muito mais importante do que acontece na fase pós-desmama, né? Ou seja, isso serve como recomendação, ou seja, no sentido de que fêmeas, né, quando você observa um ganho de peso pré-desmama, nessa fêmea inferior a 600 gramas por dia, mais ou menos 500, 600 gramas, mesmo que você, na pós-desmama, você forneça uma melhor nutrição, né, para ter um maior ganho de peso, né, pensando assim num compensatório, mesmo que você chegue a um peso aí de acima de 250, 270 quilos,
né? As fêmeas que sofreram nessa, vamos dizer, restrição, né? O que A não conta ganharam, chega. exato, elas não conseguem ter a mesma taxa de prenhez. Então, a fase pré-desmama, né, dessa fêmea é muito importante. Então, assim, pensar, bom, se as vacas, né, conseguem fornecer o leite suficiente, ou se estão numa situação mais precária de pasto, né, pensar numa suplementação, né, de creep feeding, ou até mesmo, né, um desmame precoce, quando a situação se torna muito crítica, né, sobretudo pensando, digamos, na bezerra, né, para melhorar o manejo nutricional, quanto antes melhor, né? E logicamente quando essa bezerra, né, se torna mãe, né, novilha primípara, né? Aí pensando, né, existem várias tecnologias, né, estratégias de suplementação ou até o uso da desmama precoce, né, que é uma estratégia que aqui no Brasil, na região sudeste, não é muito utilizada, mas na região sul, inclusive no Uruguai, é muito utilizado, né, a aplicação, né, de desmame precoce para as vacas primíparas, né? Então, assim, no caso dessas primíparas precocinhas, né, você tem que redobrar os cuidados, por quê? Porque é uma fêmea, né, que apesar de que ela tem uma genética superior para a precocidade sexual, ela ainda está na fase de crescimento, o animal ainda está crescendo. Então, as suas exigências nutricionais, né, são maiores comparado, né, com uma vaca, com uma matriz adulta, né? São animais mais jovens que ainda estão em fase de crescimento. Então, por isso que, digamos, logicamente, quando a gente não atende, né, essa maior demanda nutricional, né, pelo fato de estar trabalhando com animais mais jovens, logicamente que por mais que a gente tenha precocidade sexual, por mais que a gente tenha potencial genético, se não há uma nutrição adequada, né, esse animal não vai poder concretizar, né, ou manifestar essa superioridade. Aí volta aquela conversa que a gente teve no início da live, né? A nutrição afetando o desempenho da mesma genética. Então, animais com a mesma genética, mesmo desempenho, se forem receberem cuidados diferentes em termos de nutrição, eles vão desempenhar de maneira diferente, obviamente. E às vezes você acaba descartando uma fêmea por problemas nutricionais. Aliás, você acaba descartando por problemas de produtividade, né? De partos, ela falhou, você descarta ela, mas muitas vezes essa vaca, essa matriz não teve subsídios para expressar a sua genética dando um parto por ano, né? Você acaba descartando ela por habilidade materna, por causa de uma bezerra muito leve ou falhou, mas você não deu condições para ela expressar o máximo da sua genética, né? Aí é uma gangorra, né? Se você puxa para um lado e abaixa a outra, acaba que... Aliás, né, muita gente se andando aí pelas estradas do mundo, você vê o pessoal com a máxima lotação na época das águas, e aí eles imaginam que na época das secas aquela mesma quantidade de pastagem vai ser suficiente, né? E não é, né? E aí colocam as matrizes com o bezerro ao pé nos piores pastos da fazenda, né? Achando que aquela vaca não precisa, porque ela só está dando só dando de mamar pro bezerro, né? Só isso, né? Só isso. E aí acabam tendo um problema muito grave em produtividade da fazenda, né? A taxa de desfrute cai absurdamente. Por favor, pode falar. Não, eu sempre até falo durante as aulas, né, que quando a gente fala em melhoramento genético, né, ou em seleção, ou uma fazenda, né, que vai comprar, né, touros, né, superiores ou melhor classificados para qualquer característica, né, esses animais, né, na maioria das situações, são indivíduos mais exigentes, né? Não tem, já isso a gente vê na agricultura, né? Ou seja, hoje, né, os materiais de soja, milho, né, eles têm uma exigência de manejo, de lavoura, a aplicação de adubo, né, manejo de pragas, né? São materiais de maior potencial de produção, mas logicamente exigem maiores cuidados, né? Ou seja, a produtividade tem um custo maior, mas logicamente tem uma maior lucratividade, né? Senão, logicamente, a gente não nem tivesse feito nem agronomia, zootecnia veterinária, né? Ou seja, requer, né, um manejo
técnico e nutricional muito maior, né? E funciona tanto em plantas como em animais, né? Ou seja, não é somente em uma fazenda, né, com pastagem degradada, sem uso de suplementação, sem um tipo de manejo, né, um manejo muito precário, não adianta chegar lá e querer implantar, né, utilizar um touro, né, que tem Sim. boa avaliação para precocidade ou para leite, ou seja, quando a gente pensa assim, lamentavelmente, né, o item genética, né, é um dos últimos itens que deve entrar numa fazenda, né? Primeiro a gente tem que ter comida, fazer pasto, manejo, Verdade. estação de monta, Estruturar. Verdade. estruturada. O último componente, né, é genética, né, em termos de prioridade, né? Porque se nada se não temos nutrição, se não temos pasto, se não temos manejo, por mais que a gente adicione, né, genética, o negócio não vai despontar. Sim, a gangorra atrapalha toda, né? Exatamente. Exatamente. E até um ponto, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né, da live, né? Eu acho que o gado leiteiro, né, eu acho que assim, tem muitos aprendizados que o gado leiteiro nos dá, né? E acho que a primeira é o olhar do dono com relação ao descarte das fêmeas, né? Então, lá no gado leiteiro, se uma fêmea pare e ela não dá leite, ela é descartada sumariamente. Não existe segunda chance, não existe nada, porque eles sabem que aquela fêmea vai comer o mesmo tanto que a outra, mas dando 1/3 da quantidade de leite. Então, não à toa, as vacas recordistas de leite do mundo são brasileiras. A Marília mesmo é a recordista de produção de leite, e acho que vem muito disso, né? Da ferramenta, acho que não sei de quem é essa frase, mas é uma frase muito interessante, eu acho que expressa realmente o que é feito no gado leiteiro, né? E nessa frase é dito, né, que a sua seleção é tão boa quanto for a sua ferramenta de descarte. Então, se a ferramenta de descarte for boa, a sua seleção é boa. Se não for, você não é. Então, muitas vezes, né, até eu assisti uma palestra, eu não lembro de quem da NCP, mas eles comentavam, né, que apenas 20% das propriedades no Brasil tem balança. Ou seja, como que você mede, né, a produtividade da sua vaca em termos de quilo de bezerro desmamado se você não pesa eles? Então, você pode ter uma vaca que desmama um bezerro de 290 quilos, na mesma condição, que uma que desmama de 180. E aí, a média é interessante, 250, mas só que você está desmamando um bezerro de quase 300 quilos e outro de 200. Ou seja, tem 100 quilos. Ou seja, tem uma vaca que está comendo o seu lucro de maneira voraz, né? Então, é muito disso. Eu acho que antes de selecionar, você precisa conhecer, né? Você precisa ter os dados. Não adianta nada nós existir uma NCP sem base de dados. Por que a NCP é tão importante? Porque a base de dados é muito importante, ela dá ferramentas para que você consiga selecionar, identificar para selecionar, né? Eu acho que isso é a parte mais importante do programa de melhoramento, ter uma base grande lá dentro e conseguir mostrar isso para os clientes de maneira com que eles consigam aproveitar esses dados. Porque dados, uma quantidade de dados de 1 terabyte no computador, se você não conseguir classificá-los, eles não servem para nada, né? E acho que isso é muito importante e para o pecuarista, para o selecionador, ele precisa ter sua base de dados própria, né? Saber qual animal que se desempenhou melhor na sua propriedade em si, porque o ambiente é muito importante, né? O ambiente. Por favor, pode falar. Isso aí, Marcelo, essa questão dos dados, né? Na NCP, a gente utiliza não apenas os dados para fazer gerar essas avaliações, né, dos dados, mas também para fazer esses trabalhos, né, de avaliar o impacto, né, que tem essas DEB, ou seja, traduzir essa informação de DEB em informação de peso, né? Isso tem um trabalho, você estava falando aí digamos, de vacas positivas e vacas negativas para leite, um trabalho que fizemos com uma grande fazenda, né, de gado comercial que participa do NCP, que é 10.000 vacas comerciais, tá? Então classificamos, separamos o 25%, né, das vacas superiores para leite, para peso desmama, versus as piores, né, 25% superior. E quando você compara aí sim a média de peso desmama entre as piores e as melhores, classificadas pela sua pela DEB da mãe, dá uma diferença de peso desmama de 100 quilos entre as piores e as melhores. Peso de mama. Então, assim, eu pensava assim, bom, quantas fazendas tem? Será que tem? Né? Deve ter muita fazenda no Brasil que tem 100% do rebanho com as 25% de piores, porque
Inclusive, a média de peso de desmama das piores vacas é 180 quilos, tá? Ou seja, 180 quilos é a média de peso de desmama de uma fazenda moderadamente bem, né? E as melhores Sim. vacas, né? Eu estou falando que as melhores vacas desmamam peso com que em média 280 quilos, tá? Ou seja, isso, digamos, essas vacas na mesma condição, né? São várias fazendas esse grupo, mas manejada de forma igualitária, né? Ou seja, mesmo pasto. Não estamos falando assim, que umas vacas estavam em uma situação nutricional melhor, não. Essa diferença é genética, tá? Ou seja, é um negócio que impacta, né? E algo tão simples como pensar em peso de mama e leite, né? Ou seja, muitas vezes, né, os criadores comentam, né, melhoramento genético, né, eu tenho que ter mais um custo na fazenda, digamos, para controlar minhas vacas, digamos, e a pergunta é quanto você perde por não medir, por não controlar, Sim, né? sim, 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 Quanto a com gente perde? certeza. É, E é uma conta que você só consegue mostrar, você só consegue entender, né, quando você conhece os números, né? Se você não conhece os números, eu acho que aí está a grande dificuldade do pecuarista, produtor de carne. Eu acho que é fazer contas, né? Inclusive, a gente é, estava conversando um pouco antes sobre as DEPs em si, né? Então, por exemplo, você tem um touro que tem uma DEP para habilidade materna muito baixa, mas não quer dizer que todas as filhas deles vão ser ruins de leite. Aí, se você dá sorte, por exemplo, de encontrar uma filha dele no seu plantel que dá muito leite e você não acredita, não sabe como funcionam os números das DEPs, fala assim, pô, a DEP da NCP, da DEP de qualquer outro programa de melhoramento não funciona. Mas aí acho que é um passo anterior, né? Não é nem pecuária em si, é matemática, né? Então acho que assim, tudo você precisa de uma base, né? Eu acho assim, a pecuária brasileira, ela desenvolveu muito baseado no olho do dono, né? Então, o pecuarista conhece muito do seu rebanho, sabe um pouco dos animais que se desempenham melhor. Meu pai mesmo falava, eu tinha alguns dados que ele não tinha conhecimento técnico, mas olhando o gado, ele falava, pô, Marcelo, ó, esse tourinho aqui tem um perímetro torácico bem maior que aquele. Provavelmente ele vai pesar mais. E aí você lê o livro do senhor Fausto Pereira Lima e ele fala, uma das características que mais está correlacionada com o peso é perímetro torácico. Falei, meu pai, nos anos 90, ele sabia disso indiretamente, sabe? Então é aquilo. Ou seja, a pecuária extensiva, pecuária produtora de carne no Brasil, desenvolveu muito baseado no olho do dono, e acho que chegou num ponto que a gente não pode deixar olhar os dados, né? E aí, esse programa de melhoramento tem muito a agregar a isso, e aí aquilo que o Dr. Fernando comentou. É um custo? É, mas é um custo que tem retorno. Todo custo que tem retorno não é custo, né? É investimento, né? é. Então, acho que é isso. Isso aí, assim, Marcela, a experiência do criador, né, do pecuarista, junto com a Sim, informação, os dados, é junto com multifuncional. um sistema que ajude a interpretar os dados, um técnico que colabore, né, em relação à orientação dos acasalamentos, colha de touro, acho que nada, ou seja, olhando esses componentes de forma separada, né, não funcionam tão bem como quando a gente integra, né? Ou Sim, seja, tomar a decisão com base na experiência, com base na informação, com base nos números, saber sim. interpretar Tudo esses junto. déficits, esses números, qual é o touro que mais serve para a minha situação, né? Eu sou criador, eu faço recria, eu tenho confinamento, né? Esta vaca, vou utilizar um touro Nelore, eu vou utilizar um touro Angus, né? Então, essas Sim, decisões por muito tempo, né, se utilizou, né, a experiência do produtor, do criador, mas hoje em dia o criador tem ferramenta, né, informação, sim, né, que pode auxiliar, né, na tomar essa decisão. Né? perfeito. E aí tem uma frase, acho que muito interessante, que eu assistindo uma palestra sua, que você comenta, né? Acho que a divisão não deveria ser touro bom ou ruim, é touro bom para quê e para quem. É, Eu achei, então, esse touro aqui ele não é bom para maternal, eu posso usar ele para terminação. Então, todos os filhos dele vão se desempenhar muito bem, vão ganhar muito peso, vão ser bons de rendimento de carcaça, vão ser bons de acabamento. E aí, eu sabendo disso, conhecendo os pontos fortes dele e os pontos negativos, eu consigo fazer essa seleção interna. Ó, essas filhas dele eu não vou deixar porque provavelmente vão ser ruins de leite. Não vão desmamar o bem, mas os filhos dele têm um desempenho muito bom. Posso usar é, uma substituição, inclusive, ao cruzamento industrial. Tá.
Então, acho que é isso, é mais conhecer, né? Não só, pô, estouro é ruim, estouro é bom. Mas, se ele existe, ele deve ser bom para alguma coisa, né? Então, vamos olhar tudo que ele pode agregar e usar ele da mesma forma. Trator é bom? É. Para andar em São Paulo? Não, não é. Então, tem seus campos, né? Para que e para quem. Acho que eu vou começar a utilizar muito essa frase. Muito obrigado por falá-la. Perfeito. Doutor Fernando, tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o senhor com relação às variabilidade genética dentro de uma mesma raça. Então, hoje, com as ferramentas de ultrassom, nós conseguimos selecionar, conseguimos avançar muito em qualidade de carcaça no Nelore. E a gente tem essa falsa, vamos dizer assim, esse falso conhecimento, né, entranhado na nossa mente, que o Angus é a raça do acabamento, do marmoreio, mas nós sabemos que dentro da raça Angus, mesmo passando com a seleção de muitos e muitos, muito mais do que no Nelore, ainda há uma variabilidade genética em termos de acabamento, em termos de marmoreio. Ou seja, não é porque você está utilizando um Angus que esse animal vai desempenhar, vai ter filhos muito bons de marmoreio e acabamento de carcaça. Então, gostaria que o doutor comentasse um pouco para a gente sobre essa variabilidade genética que existe não só dentro da raça Nelore, mas também em outras raças. Ou seja, não é escolher a raça para isso, é escolher indivíduos para isso. Por favor. Exatamente. Não, na relação a características de carcaça e carne, né, da mesma forma que precocidade sexual, né, lá quando eu cheguei aqui no Brasil, lá em 2004, 2005, né, todo mundo desconfiava, né, se o Nelore tem precocidade sexual, né, aí viram que era possível você desafiar essas ovelhas e melhorar essa característica. No caso das características de carcaça, né, mensuradas por ultrassonografia, tanto área de óleo de lombo, acabamento e marmoreio, existe uma grande variabilidade, né, até linhagens, né, específicas, né, dentro da raça Nelore, né, orientadas na seleção de marmoreio, orientadas na seleção de acabamento. Então, a raça Nelore, assim como as outras raças, né, não podemos dizer que uma raça é ruim, né, para determinada característica, ou é imprópria para determinada característica. Todas as raças têm variação, variabilidade, né? A gente pode encontrar aí animais da raça Nelore que tem um índice de marmorização superior à raça Angus, né? Inclusive, existe um trabalho de uma colega nossa, né, inclusive esposa, né, Angélica Pereira, né, professora da USP, que ela fez um trabalho há muito tempo, né, comparando diferentes linhagens da raça Nelore versus vários touros da raça Angus, né, ela avaliou as progênies, né, de touros Angus e touros Nelore, e tem touros da raça Nelore que produzem progênies, né, com carne tão macia quanto uma progênie do touro Angus, né? Ou seja, quando a gente pensa, né, na variabilidade de características de carcaça e carne, né, temos, como você comentou, animais de raça Angus que produzem uma carne menos marmorizada em relação ao Nelore, né? Então, acho assim que essa variabilidade, né, que existe, ela deve ser utilizada, né, na orientação de para que esse setor. Então, por exemplo, eu tenho um touro, né, que ele não tem potencial de acabamento, mas tem potencial de crescimento, né? Posso utilizar esse touro, por exemplo, para produzir progênies para um mercado que somente prioriza peso, né? Já que commodity, exato. Agora, se eu tenho um touro muito positivo de acabamento, muito marmorizado, né? Possivelmente as progênies, né, podem ser orientadas em um sistema de confinamento, onde tem ambiente para expressar acabamento, para expressar gordura, porque a gente tem que lembrar que a expressão de gordura está muito determinada na nutrição, né? Não é somente porque tem um touro positivo para acabamento, marmoreio, que ele vai marmorizar, né? Tudo depende do ambiente. Então, hoje em dia, digamos, esse foi o trabalho que a gente fez na NSP com o lançamento dos novos índices, mostrou isso, né? Que tem touros, né? Grupos de touros, né, que são orientados para a cria, né? Por quê? Porque eles são muito positivos para a precocidade sexual e para estéreo. Outros touros, né, que são orientados para a carcaça, né? Porque se destacam em produzir carcaças pesadas, né, e acabadas, que é geralmente bem acabadas, com bastante gordura,
que são, digamos, características desejáveis nos mercados de carne premium. Tá? Então, eu acho assim que cada raça, cada animal dentro da raça tem o seu nicho de mercado, tem o seu local, né? E aí, logicamente, as avaliações genéticas são importantes, né? E a experiência do produtor são importantes em, digamos, em determinar essa orientação, né? O que você falou, não existe um animal ruim, né? O animal vai ser ruim ou bom, dependendo para quê, né? Mas, assim, todas as raças, inclusive a raça Nelore, todas as raças cebuínas, né, tem variação, né? Tem variação. Ou seja, a gente tem animais muito positivos e muito negativos dentro da raça. E existe, logicamente, um overlapping, né? Uma sobreposição, né? No sentido de que tem trabalhos feitos aqui no Brasil mostrando, né, que progênies de alguns touros Nelore produzem carne tão macia quanto progênies de touros Angus, né? Então, assim, mas precisamos de dados, né? De base de dados, de informação, né? Para identificar esses animais, né? Ou seja, isso muitas vezes quando eu vejo alguns trabalhos, né, de comparação de raças, né? Que tal raça foi melhor que outra, assim, até um professor conhecido amigo que fala, não, que fala para mim assim, esse trabalho de comparação de raça para mim não existe, porque assim, dentro da raça você tem uma variabilidade, né, muito grande. Você dizer que a raça X não serve ou que a Y é melhor que a A é totalmente inválido, né? Sim. Talvez, por exemplo, se o pecuarista de hoje, né, visse apenas um animal da década de 70, 80, né, aqueles animais, alguns animais, né, aquele biotipo, um frame bem grande, com a costeirinha bem curtinha, assim, pô, o Nelore não é um animal de produção de carne, né? Eu acho que aí tem influência humana na raça, Nelore. Como a gente existe uma variabilidade grande na raça, você consegue selecionar para o propósito que você quer. O Ongole na Índia não é um animal de produção de carne. Ele chegou aqui no Brasil, virou o Nelore, e o Nelore é uma raça de produção de carne. Obviamente, você vai se distanciando, né? Você vai selecionando um biotipo para produção de carne. Não, esse animal vai ser para produção de leite. Você vai moldando o corpo desse animal para produção de leite. E aí, por isso, né, que esses animais são tão diferentes. Você vê um animal, qualquer touro, um Inca, lá dos anos 90, 2000, não lembro da idade dele, e olha para o animal hoje, né? Um animal totalmente diferente, né? Você vê, pô, parece outra raça, né? Ou seja, né? Você estava comentando, falou, não é comparar raça, né? Comparar animais, né? Animais que passaram por um processo de seleção e identificação, que se adaptaram à realidade brasileira de produção de carne de maneira produtiva, e aí esses animais continuaram se passando seus genes para frente e vai mudando a raça, né? E aí a raça não é algo estático, né? A raça vai mudando. Tem as características que são base da raça, mas a forma que esse animal vai expressar na seleção desse produtor vai mudando, né? Então, assim, aí se cria essas linhagens, né? Pô, linhagem X, linhagem Y. Né? Enfim, doutor, eu gostaria que o senhor respondesse algumas perguntas que o pessoal mandou para a gente, tá? A primeira pergunta aqui, ó, é sobre as DEPs de habilidade materna e ganho de peso da ANCP. O doutor poderia comentar para a gente quais são elas e quais as DEPs que o produtor deveria utilizar? Por exemplo, eu quero um touro para produzir fêmeas. Fêmeas longevas, fêmeas produtivas. Fazer base de plantel. Quais as DEPs que eu deveria utilizar nesse touro? Por favor. Na hora de escolher essas DEPs, digamos, a gente baseado em análises econômicas, né, que tem feito, digamos, quais são as características que pagam a conta. Primeiro, stability, né, longevidade ou produtividade acumulada, né, da vaca, né, tempo de vida útil, vamos dizer, da vaca. Precocidade sexual, né, em segundo lugar. Peso de mama e leite, né, e habilidade materna. Assim, essas quatro características, assim, que são todas características da vaca, né? Agora, se eu pensar na seleção de macho, né, logicamente, circunferência escrotal é importante, mas no caso de reprodutores jovens, né, que tem genômica, você tem possibilidade de ter essas DEPs, né? Então, mesmo sem teste de progênio. Então, seria basicamente stability, precocidade sexual, peso de mama, né, para peso de mama e habilidade materna, que no caso da NCP se costuma chamar, né, de habilidade materna ou MP120, né, que seria quilogramos de leite aos 4 meses, que mais ou menos coincide com o pico, né, da lactação, né? Por isso que
É porque na NCP tem peso dos 120 e peso 210, né? Que peso 210 seria o peso das mamas e ao 120, né, que seria o momento de máxima produção de leite. Né? Perfeito, perfeito. Eu li uma pergunta aqui, até sorri um pouco, porque é justamente o que eu ia falar antes daquela primeira pergunta, né? Dessas seleções unicamente por uma DEP, né? Então, você vai lá e seleciona, pô, eu quero um animal que coma menos e ganhe peso. Aí você vai lá e seleciona a sua base por eficiência alimentar, apenas eficiência alimentar. Aí você seleciona um animal que tem dificuldade para depositar gordura, porque qual é a forma mais fácil de ganhar peso, né? É ganhando músculo e não gordura. E aí, deixa eu ver o nome dele aqui, ele faz uma pergunta. O Vitor Hugo, ele fala, pô, tem estudos que mencionam correlação negativa entre CAR e precocidade sexual por haver maior conversão muscular do que deposição de gordura? Por favor. Então, Vitor Hugo, né? Isso, Vitor Hugo. O Vitor Hugo, esse trabalho a gente tem visto, e assim, eu tenho uma crítica para esse trabalho, é que o número de animais é muito pequeno. Muito pequeno. Avaliado. A gente tem feito, repetido, inclusive nossos alunos de outros grupos, trabalhando também com os dados da NCP, né, que tem um volume importante de dados de eficiência, de stability, de 3P, e o CAR não está correlacionado com nada. En realidade, assim, a relação é muito baixa. Tá? E uma outra questão importante, assim, que digamos, a pressão de seleção, né, ou em realidade, quem realmente está usando o CAR sozinho para selecionar, digamos, não conheço um criador, apenas a Machina, né, que a Machina tem um índice, que tem um CAR, é um componente importante, né, desse índice, né, do índice de Machina, mas assim, é parte do índice, né? Então, se você me disser que o CAR vai influenciar, impactar negativamente nas outras características, né, que a gente vai selecionando para CAR, a gente vai acabar com o Nelore, difícil que alguém selecione única e exclusivamente por CAR e faça uma pressão de só selecionar por essa característica, né? E além disso, como eu comentei, a relação, né, do CAR com as outras características, né, correlação genética, né, e usando assim muitos dados, né, repetindo trabalhos várias vezes, consistentemente, né, selecionar para CAR não afeta o acabamento, não afeta a legal. sexual, não afeta a longevidade. Porque, em realidade, o CAR, Marcelo, e isso assim, eu estou falando em nome dos estudiosos de CAR, né? No caso aí do professor Roberto Sainz, o CAR ele é uma medida da exigência de mantença. Tá? Ou seja, animal, e essa exigência de mantença não tem relação, né, com a produtividade. Tá? Até porque o CAR, a única característica que o CAR tem correlação, né, é com consumo de matéria seca, tá? Onde animais que têm maior consumo de matéria seca ou que comem mais do esperado, né? Ou seja, tipo em ser humanos, né, aquele cara que vai na madrugada, né, a fuçar na geladeira, são animais que são CAR positivos, ou seja, que são, do ponto de vista de eficiência, tá? São piores, né, em termos de CAR. Né? Ou seja, geralmente animais que são CAR negativos, ou seja, que precisam comer menos, né, do que a tabela de NRC indica, né, são animais que têm CAR favorável. Tá? Por isso que essa medida de CAR, em realidade, pensando assim, na seleção para animais de confinamento, em realidade, acaba sendo uma medida para diminuir a exigência dos animais, né? Diminuir o custo de produção e não necessariamente melhorar a conversão, tá? Porque quando a gente fala em conversão alimentar, é quilogramas de matéria seca por quilograma de peso vivo. O CAR, em realidade, é uma medida para selecionar animais que têm menor exigência, que não necessariamente implicam menor produtividade, ou menor acabamento, ou menor fertilidade. Perfeito. Perfeito, muito bom. Pô, essa foi uma novidade muito interessante que realmente não me parecia, vamos dizer assim, muito simples de pensar. Pô, sensacional. Muito obrigado pela informação. Acho que ajudou muita gente mesmo. Tem uma outra pergunta aqui, do João, do Nelore Marca 11. Ele fale um pouco dos estudos sobre correlação de DEPs mais novas, como CAR, IPM, Massieu, FAME.
Existe alguma coisa? Você já Claro, comentou que CAR não tem carne não essa tem correlação com as relação outras. nenhuma. No caso da maciez, e isso não somente usando a base de dados NCP, usando outras bases de dados de grupos que têm coletado, né, informação fenotípica de maciez, apesar de que ser pouco mais, digamos, a gente não tem encontrado uma relação entre, se eu seleciono para maciez, que isso impacte negativamente ou favoravelmente sobre outras características. Né? Então, maciez também é uma característica, digamos que o importante, o complicado da maciez é que tem que medir, né? A maciez da carne. Sim. E aí você não tem forma, né, de medir maciez em um animal vivo, né? Tem que abater o animal e medir, né? Fazer reward price, levar para o laboratório, assim, é complicado e caro. No caso da puberdade de machos, né, de idade de puberdade de machos, tem, digamos, da mesma forma que a puberdade das fêmeas, ambas son correlacionadas, o sea, son relacionadas, tá? Essa relação não é um para um, mas se eu seleciono, né, usando essa DEP, melhoro também a precocidade sexual da fêmea. E o importante é que essa DEP de puberdade sexual de macho, né, IPM, ela não está correlacionada com peso, tá? Ou seja, perímetro sim. Por isso tem uma vantagem que tem puberdade sexual de macho, né, idade de puberdade, porque quando tu seleciona para maior perímetro, né, touro de maior perímetro, geralmente tem maior precocidade sexual, só que você leva junto o peso, né, porque perímetro, escrotal e peso são correlacionadas. Tá? Você aumenta perímetro e leva peso também. Tá? E aí toda essa discussão sobre aumentar o peso, tá, dos animais, que em uma situação de restrição alimentar. Agora, no caso de idade e puberdade, não está correlacionada com peso, né? Está correlacionada com precocidade sexual de fêmea, com longevidade das vacas, né? E com gordura. Muito bom. Muito bom mesmo. Né? Por isso que saber, digamos, de puberdade sexual de machos, a gente tem visto, digamos, correlações favoráveis, né? O sea, é como se fosse uma PP30, só que dos machos, né? Uma muito bom. Muito bom. E é bastante heredável. Tá? Ou seja, a gente tem visto evolução genética de alguns rebanhos que medem essa característica. Tá? Caso, por exemplo, no caso da genética de Chiba, né? E a gente tem visto uma evolução genética muito favorável nessa característica. Tá? Ou seja, que realmente, né, funciona. Né? Que rebanhos que estão medindo mesmo, né, que estão fazendo mensuração fenotípica e selecionando para precocidade sexual, né? É uma característica que responde facilmente e está correlacionada favoravelmente com a precocidade das fêmeas, longevidade das fêmeas e com acabamento. Doutor, eu vou selecionar mais duas perguntas. Eu sei que o seu tempo é bem apertado. O que o senhor acha? Mais duas perguntas? Vamos lá, o senhor sim, consegue? claro. Perfeito. O Reginaldo faz uma pergunta aqui. Qual DEP que mais interfere no ganho do produtor? DEPs maternais, o desempenho ou o stay? O que o doutor acha? O que o doutor então, vê? No... se o produtor é criador, stay. Tá? Stay. Porque stay, assim, apesar de que você pode pensar, é uma característica que vou medir só nas vacas velhas, assim, tenho que esperar 6 anos, mas hoje em dia temos a genômica. Tá? Sim. Então, com a genômica você consegue identificar animais, tá? Que potencialmente, né, tourinhos jovens ou vacas, ou novilhas jovens, tá? E além disso, quando você seleciona para stay, você leva junto a 3P, tá? Se eu já sou um ciclo completo, né, a pasto, aí não tem jeito, tem que incluir peso, né? Peso, sobretudo peso desmama ou peso ao sobreano, é importante. E aí eu dividiria em 50% peso e 50% stay e precocidade sexual. Tá? Então, e logicamente, se eu só faço recria engorda, peso é importante porque, logicamente, é o principal critério de pagamento, né? E, sobretudo, casos, né, de criadores que façam, né, obtenham algum tipo de bonificação por acabamento, gordura tem que entrar, né? E isso está muito bem representado nos índices, né, da NCP. Né? Se você pega lá o MGTE, né, 50%, que é por um ciclo completo a pasto, né? O sistema, né, raiz do Brasil, ciclo completo a pasto,
50% do índice é peso e o outro 50% é precocidade sexual e reprodução, né? Se estou na cria, é precocidade sexual e estabilidade, né? E aí recria engorda, bom, se o frigorífico lá me paga alguns centavos a mais por acabamento, gordura tem que entrar, né? Ou penaliza, né? Imagina, ou penaliza Exato, o você, né? penalista tem que entrar, a gordura tem que entrar. Mas aí uma questão importante, que isso até tem sido bastante discutido, né? Que o mesmo no sistema que prioriza precocidade sexual e stay, indiretamente você está selecionando para acabamento, né? Porque precocidade, como a gente começou, né, no início da conversa, tanto puberdade de macho, puberdade de fêmea, stayability, são características do DER que estão correlacionadas com acabamento, né? Já, logicamente, essa correlação não é um para um, mas assim, ao longo de um ciclo, de 2 ou 3 ciclos de seleção, né, pensando assim em intervalos de 5 anos, a gente tem visto rebanhos que não medem ultrassonografia, né, que não fazem avaliação visual e que você vê uma resposta favorável, né, no acabamento simplesmente porque eles desafiam suas fêmeas, né? Então, assim, direto de novo, novamente. Exato, porque às vezes os produtores creio que têm essa necessidade, logicamente, porque é uma necessidade lá na frente, né, que precisa de acabamento, até porque mesmo em animais a pasto, né, essa precocidade de acabamento é importante para você, digamos, terminar, né, seus animais de forma antecipada, né? Então, se você, por exemplo, está incluindo precocidade sexual e stay, você está levando junto gordura também, né? Ou até perímetro escrotal, né? Você pega aí perímetro escrotal e dando de primeiro parto, probabilidade de parto precoce, IPM e stay, todas, né, são favoravelmente relacionadas com acabamento, né? Muitas vezes até, porque em realidade, economicamente, quando a gente faz a conta, né, quais são as características, como foi a pergunta, que paga a conta? Né? Stayability, né? Na maioria dos sistemas de produção é stay. E stay, economicamente, é muito mais importante que acabamento, né? Certo? Então, assim, eu sei, né, que muita experiência, né, do criador, né, tem essa necessidade de que a gente coloque nos índices gordura, acabamento, mas, assim, indiretamente, vocês vêm selecionando para gordura há anos, né? Foi até que você comentou, né? Porque, assim, as tecnologias, né, de ultrassonografia, embora tenha sido começaram lá em 2000 e pouco, né, com o Dr. Jaime Taroco, né, a sua aplicação em massa, né, ainda no caso, por exemplo, da NCP, apenas 10% da base dos animais da base tem medida de ultrassonografia. Mas assim, quando a gente observa a evolução genética dessas características, né, você fala assim, não, como assim? Somente o 10% da base tem medida de ultrassonografia, mas assim, você vê uma melhora em massa dessa característica. Então, assim, não, que é o que está melhorando essas características? É a precocidade até sexual. pela herdabilidade, né? Exato. Desculpa, até... Exatamente. Então, assim, a gente já vem selecionando há muito tempo para acabamento, né? Para velocidade de acabamento. Né? E aí até faz sentido, né? Você conseguir, inclusive pelas seleções indiretas, você selecionar algo que é muito importante no seu rebanho. Às vezes você não precisa ir diretamente naquela função, você consegue selecionar por outras que vão trazer outros benefícios além daquela que você está querendo selecionar. E aí cabe a ciência para nos dizer o que deu certo e o que não deu e nos direcionar para um caminho mais assertivo, né? Exato. Doutor Maia, a última pergunta, então, que eu gostaria de fazer para o doutor, que eu sei que o seu tempo é corrido aqui. Uma pergunta do Pedro, tá? Uma das perguntas. Existe alguma correlação da altura da garupa com proporção de cortes nobres? Deixa eu só fazer um resuminho sobre esse assunto. Hoje a gente vê, né, que muitos animais têm aquela garupa alta, meio estilo selado, então aquela angulação da linha dorso-lombo muito, muito acentuada. E a gente vê aqueles animais com aquela garupa autona, né? Às vezes até passa a linha da cernelha, que é aquele animal meio desequilibrado, parece aqueles caminhões que você vê na rodovia, né? Com a traseira alta, né? Ou seja, isso tem
ter um efeito muito grave nos aprumos dele, você acaba jogando esse peso nos aprumos dianteiros, mas ele gostaria de saber com relação a cortes nobres. Existe alguma relação entre esses animais mais No caso, prazerudos? o caso Por de favor. animais de maior altura, né? Maior altura, tá? A altura está muito relacionado com precocidade de acabamento, negativamente, né? Já, Negativamente. negativamente. Então, com proporção de cortes, né? Com quantidade de carne, o peso da carcaça, não. Não. Mas Tá. e quando pensamos assim em acabamento e precocidade sexual, sim. Né? Ou seja, animais de maior altura, né? São animais geralmente mais tardios, tá? E que vão ter uma deposição, né? Uma precocidade sexual e precocidade de acabamento mais tardia, tá? Agora, a altura e conformação, né? Não tem, o que a gente tem visto de relações entre altura e área de olho de lombo, que é a medida, né, utilizada para medir quantidade de carne, né, que um animal pode produzir, a relação é baixa, mas com acabamento sim. Né? Então, assim, com cortes nobres, né? Então, cortes nobres sobretudo se prioriza, né, algo de acabamento, porque digamos, não é somente produção de carne magra, precisamos, né, daquela gordurinha. Então, Sim. animais de maior frame, né, de maior altura, mais tardio, logicamente vão ter menor, né, menor deposição de gordura, de fato. E aí, acho que cabe uma das lives que eu fiz com o Fernando Manzucci, ele comenta sobre isso, da época que ele trabalhava com reprodução. E pela altura dele, ele via que as novilhas que ele, para palpar, ele tinha que levantar um pouco o braço ou abaixar, ele conseguia fazer uma correlação com a probabilidade dessa fêmea emprenhar ou não. Ou seja, mais uma vez, a seleção indireta para acabamento, para precocidade e tudo mais. Pô, é muito legal ver isso, né? Você consegue ver que faz sentido, né? As coisas fazem sentido e fica mais fácil para entender. Perfeito. Que não significa que a gente precise baixar o gado. Né? Queria fazer Sim, precoce ninguém quer um sexual. baixotinho, né? Não, isso hoje, pessoal, você tem ferramenta para diretamente selecionar para precocidade sexual e, logicamente, controlar a altura. Né? Acho que e aí a altura vai depender, digamos, do que você precisa. Né? Se eu tenho boia, tenho um sistema intensivo, posso ter a liberdade de ter animais grandes, de maior exigência, que vão, né, manter uma maior produtividade, porque isso, a gente não pode esquecer, né, que animais de maior frame, mais tardio, são animais que quando, digamos, um sistema de confinamento, onde tem, digamos, recursos à vontade, comida à vontade, são os animais que têm maior potencial de produção. Né? Ou seja, porque muitas vezes a gente fala assim, não, precocidade sexual, não podemos exagerar no tamanho, etc, etc, mas em um sistema de confinamento intensivo, são os animais que vão produzir mais carne, né? Vão ter maior produção de carne. Agora, se a gente coloca alguns itens como exigência de acabamento, marmorização, precocidade sexual, condição a pasto, bom, aí a gente tem que botar o pé no freio. E aí volta aquela frase do doutor, né? Touro bom para quê e para quem, né? Dependendo da sua atividade, você seleciona um touro que desempenha melhor para a sua atividade. Né? Se você está lá na parte do Nordeste, que 9 meses do ano cara, não chove, então a qualidade das suas pastagens cai para o chão, o nível de proteína baixíssimo, você vai selecionar um animal, uma fêmea de 900 quilos, 800 quilos, que vai comer, às vezes, 2 vezes mais que uma fêmea de 450. E aí, né? Essa conta, né? Quem paga essa conta? Acho que faz todo sentido. Doutor, eu gostaria de agradecer o senhor, foi muito prazerosa a conversa. A perguntar aqui se a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. E eu gostaria de agradecer o tempo despendido aqui para nós, foi muito útil para todos, tenho certeza. Cara, escutar de alguém que está no campo de pesquisa, etc., é muito bom para a gente, é muito prazeroso, muito bom saber o que dizem as pesquisas. E acho que eu só tenho a agradecer, agradeço muito. Eu gostaria de pedir para o senhor se despedir do pessoal, fazer algum convite, o que for. Fique à Não, vontade aí. queria te agradecer, Marcelo, e aí a Grande Reprodutores pelo convite, né, e a oportunidade aqui para compartilhar, né, nossa experiência, nosso ponto de vista
E essa troca aí de experiência, esse papo tão gostoso que, né, que foi aí, que nem vi o tempo passar. É, Que bom, que bom. Pô, então agradeço muito o seu tempo aí. Peço desculpas para sua esposa aí, porque eu sei que você teve que sair para atender a ela, gente aí. ela é do Agradeço muito. ramo, então entende. Perfeito. Pessoal, obrigado por todos aí que mandaram perguntas para a gente. A live vai ficar salva. Qualquer dúvida, mandem para a gente. Obrigado pela audiência até no final. Agradeço muito. Até mais, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.